Você já ouviu a história de Ronald Read, o zelador que tinha 8 milhões de dólares em economias quando faleceu em 2014? Sim, você ouviu direito. Zelador, 8 milhões de dólares. E ele não ganhou na loteria nem herdou esse dinheiro. Ele simplesmente economizou de forma consistente ao longo da vida, deixando que as maravilhas dos juros compostos fizessem o trabalho. A lição aqui é que seu comportamento com dinheiro muitas vezes é mais importante do que o quão inteligente você é. Mesmo que você não tenha um diploma de Harvard ou trabalhe em Wall Street, é possível enriquecer apenas adotando hábitos financeiros sólidos. Como Morgan Housel afirma, o sucesso financeiro não é uma ciência exata, é uma habilidade comportamental onde a forma como você age é mais importante do que você sabe. Dedique os próximos minutos a esse vídeo e você pode se destacar nessa habilidade essencial de investir. Aqui está um resumo com os 5 principais aprendizados do livro A Psicologia do Dinheiro de Morgan Housel. Lição número 1. Pague o preço. Imagine que você quer um relógio novo e bonito. Você vai até a loja para conferir as opções. O que você busca é algo que impressione seus amigos e, claro, a pessoa especial com quem você está saindo. Agora você tem uma escolha: ou paga pelo relógio, ou rouba e sai correndo. Minha aposta é que você escolheria a primeira opção. Você tiraria o cartão do bolso, passaria a maquininha e faria a coisa certa. A questão é, você sabe que ter um relógio novo tem um preço, uma taxa a ser paga, e com investimentos é exatamente a mesma coisa, também há um preço. Alguma das lições sobre como alcançar altos retornos é manter uma carteira relativamente concentrada. Uma carteira concentrada traz consigo uma característica inevitável: volatilidade. Essa é a taxa, o preço, para obter altos retornos no mercado de ações ao longo do tempo. Se você não tem estômago para lidar com perdas temporárias, como ver seu patrimônio cair, digamos, 20% em uma única semana, então não tente maximizar seus retornos, porque quanto maiores os retornos, maior geralmente será esse preço a ser pago. Digamos que, há 10 anos, você já pudesse prever o futuro brilhante da Netflix. Você investiu uma grande parte do seu patrimônio na ação. Bem, hoje você estaria bastante rico, mas você poderia arcar com o preço dessa jornada? Durante esse período, a Netflix passou por várias quedas significativas. Você teria permanecido firme em 2011, quando a empresa perdeu um número enorme de clientes e o preço das ações caiu 80% em poucos meses? A carteira parecia desastrosa. O que você diria à sua esposa e aos seus filhos? Você aguentaria encará-los sabendo que talvez tenha colocado o futuro deles em risco? Ainda acharia que apostar quase tudo na Netflix era uma boa ideia? Este é, claro, um exemplo extremo, mas mesmo com uma abordagem menos arriscada, você ainda teria que pagar o preço da volatilidade. Investir no mercado de ações é uma coisa incrível, que possibilita a criação de riqueza como poucas outras opções. Mas não se engane, isso não vem de graça. Todos os investidores enfrentarão volatilidade, e você precisa enxergar isso como o preço que se paga por um futuro mais brilhante. Lição número 2. Nunca é o suficiente. Existe um fenômeno interessante. Você pode dar a alguém um bônus de 2 milhões e essa pessoa ficará satisfeita, até descobrir que seu colega recebeu 2 milhões e 1. Então, ela ficará insatisfeita pelo próximo ano. O capitalismo é excelente em fazer duas coisas: gerar riqueza e gerar inveja. O desejo de superar seus vizinhos, colegas e amigos pode energizar seu trabalho e sua busca por chegar lá. E claro que ser motivado a se tornar mais produtivo e fazer um trabalho significativo é algo bom, mas a comparação social também pode nos fazer sentir como se nunca fôssemos suficiente. Vamos para alguns exemplos. Bill é um médico altamente especializado e recebe cerca de 500 mil dólares por ano. Pela maioria dos padrões, Bill seria considerado rico. Ele pode dirigir carros de luxo, tirar longas férias em países exóticos e talvez contratar alguém para fazer o trabalho que ele considera tedioso. Bill estava satisfeito com o que tinha alcançado financeiramente, até comprar uma casa de férias em uma praia paradisíaca e perceber que Stan era seu vizinho. Stan pertence a 1% dos 1%. Ele é CEO de uma grande empresa pública e ganha incríveis 10 milhões de dólares por ano. Você esperaria que pelo menos Stan estivesse satisfeito com seus feitos financeiros, certo? Errado. Stan era amigo de infância de Michael Jordan, e este ícone do basquete pertence ao 1% do 1% do 1%. Com a fortuna de Michael Jordan, avaliada em cerca de 2 bilhões de dólares, o salário anual de 10 milhões de Stan parece, de repente, troco de pão. Mas acaba aí? Não, não acaba, porque Michael de vez em quando vai às festas com celebridades, onde aparece um cara chamado Jeff Bezos. Bezos está no 1% do 1% do 1% do 1% e aumentou seu patrimônio de cerca de 75 bilhões de dólares só em 2020, atingindo algo em torno de 200 bilhões. Sempre existe um peixe maior. Esse tipo de inveja, que surge de comparações desse tipo, levou muitas pessoas a fazerem coisas tolas ao longo da história.
Algumas alavancaram seus portfólios ao extremo para subir na pirâmide financeira, apenas para perder tudo e, em casos extremos, tirar a própria vida. Outras agiram com base em informações privilegiadas, perdendo tanto a reputação quanto a liberdade, acabando na prisão. Muitas abandonaram suas famílias e acabaram sendo deixadas por seus parceiros ou traídas, ou ambas. Ao assistir esse canal, é provável que você alcance um nível de liberdade financeira com que a maioria das pessoas só pode sonhar. Mas em algum momento você precisa aceitar que o suficiente é suficiente. Não vamos trocar algo que já temos e precisamos por algo que não temos e não precisamos, mesmo que gostaríamos de ter. Lição número 3. A loucura está nos olhos de quem vê. À primeira vista, parece que muitas pessoas fazem coisas loucas com o dinheiro. Algumas gastam quantias absurdas em itens absurdos, enquanto outros escondem tudo debaixo do colchão. Mas o que devemos lembrar é que cada pessoa vem de um contexto diferente, infâncias distintas, pais diferentes, experiências de vida únicas e níveis variados de educação. Tudo isso resulta em perspectiva e valores diferentes. O que parece loucura para você pode fazer todo sentido para mim. Morgan usa o exemplo dos bilhetes de loteria em seu livro. Os lares de menor renda nos Estados Unidos gastam mais de $400 por ano em loterias. Isso é 4 vezes mais do que a média dos lares de maior renda. Agora, combine isso com o fato de que mais de 1/3 dos americanos não conseguem reunir $400 para uma emergência. Essas pessoas estão gastando suas reservas de emergência em bilhetes de loteria. Parece loucura, não é? Mas, novamente, nós não temos a mesma perspectiva. Tente enxergar pelo ponto de vista delas. Elas vivem de salário em salário, com pouca margem para economizar. Muitas vezes carecem de educação formal e, consequentemente, de uma carreira promissora. Não podem bancar uma boa viagem ou comprar um carro novo. Não conseguem pagar a faculdade dos filhos sem acumular uma montanha de dívidas. Comprar um bilhete de loteria é, para elas, uma maneira de comprar o sonho que muitos de nós já vivemos. Não parece tão louco assim, certo? Mas como isso faz de você um investidor melhor? Primeiro, ao reconhecer que somos diferentes, ficamos menos tentados a copiar uma carteira ou estratégia de investimentos que não se alinha aos nossos próprios objetivos. Por exemplo, nosso perfil de risco pode ser maior do que de um bilionário, pois nosso foco está em ficar rico do que continuar rico. Copiar a carteira de um bilionário pode não ser a melhor escolha para os nossos objetivos. Conhecer essas diferenças também nos ajuda a dizer não mais facilmente a investimentos fora do nosso ciclo de competência. Compreender os diferentes pontos de diferentes pessoas, ou pelo menos aceitar que há várias maneiras de enxergar o mundo, ajudará você a entender melhor a sociedade e a trilhar o caminho que realmente é seu. Lição número 4. Peekaboo. O que a Grande Depressão, a Segunda Guerra Mundial, as crises financeiras e a Covid-19 têm em comum? Todos esses eventos moldaram a sociedade, tiveram impactos enormes nos mercados financeiros, foram praticamente impossíveis de prever. Nassim Taleb chamaria esses eventos de cisnes negros. A definição de um cisne negro inclui: é uma anomalia, nada que aconteceu antes aponta de forma convincente para a possibilidade do evento. Carrega um impacto extremo, torna-se explicável depois do fato, a natureza humana nos engana, fazendo-nos acreditar que deveríamos ter previsto o acontecimento desde o início. Agora, imagine que é a Segunda-feira Negra de 1987. Como você teria reagido ao mercado perder quase 1/4 do seu valor em um único dia? Você estaria entre os que gritariam venda ou seria capaz de enfrentar a tempestade, quem sabe até aproveitando para investir mais com o capital que guardou estrategicamente? Qual é a lição? É mais útil se preparar, tanto mental quanto financeiramente, para um desastre que você não pode prever, do que apostar na capacidade de reagir antes de todos os outros. Pare de dar ouvido a projeções macroeconômicas. Os eventos que causarão grande medo na comunidade de investidores no futuro são aqueles que provavelmente ninguém será capaz de prever. A chave é ter uma mentalidade e uma estratégia preparadas para o inesperado, porque o futuro é, por definição, incerto. Lição número 5. A sedução do pessimismo. Se eu te apresentasse uma lista de razões para acreditar que o mercado irá colapsar ainda este ano, mencionando a gigantesca dívida do governo, a possibilidade de os cheques de estímulo trazer a inflação de volta e talvez algo sobre novas variantes do Covid-19, é bem provável que você ficasse intrigado e acabasse desenvolvendo uma visão bem negativa sobre o momento atual do mercado. Por outro lado, se eu desse exemplos de por que as coisas provavelmente continuarão a melhorar, como o aumento da expectativa de vida, a queda nos custos da energia ou o avanço exponencial do poder computacional, você provavelmente daria ombros e nem pensaria muito sobre isso. Sabemos que o pessimismo soa muito mais inteligente, enquanto o otimista parece ingênuo em comparação. Mas por que isso acontece?
Daniel Kahneman, autor de O Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, explica que essa assimetria em favor do pessimismo é uma característica evolutiva. Quando comparadas diretamente ou pensadas entre si, as perdas têm mais impacto do que os ganhos. Organismos que tratam ameaças como mais urgentes do que as oportunidades têm maior chance de sobreviver e se reproduzir. Tendemos a ouvir pessimistas com mais atenção, não apenas por razões evolutivas, mas porque o progresso acontece de forma muito mais lenta do que os retrocessos. O progresso raramente ocorre de um dia para o outro, enquanto os contratempos geralmente são abruptos. Tragédias e retrocessos acontecem em períodos de tempo curtos, o que facilita criar histórias intrigantes e convincentes ao redor deles, atraindo mais atenção. Já para contar uma história otimista sobre o futuro, é necessário observar horizontes de tempos mais longos, o que muitas vezes resulta em narrativas mais vagas e menos dramáticas. Saber que você provavelmente será mais fascinado por um pessimista e menos por um otimista pode ajudá-lo a ser menos influenciado por essa assimetria no futuro. Como Hans Rosling, autor de Factfulness, dizia: o mundo é melhor do que você imagina. Resumo das lições. Você não ficará rico no mercado de ações sem pagar o preço da volatilidade. A inveja é um dos piores pecados capitais. Nunca arrisque o que você tem e precisa por algo que você não tem e não precisa. Pontos de vista diferentes levam às decisões diferentes que podem ser racionais em seus próprios contextos. Em vez de tentar prever desastres, prepare-se mental e financeiramente para sobreviver a eles. Tenha cuidado com conselhos de investimento. O pessimismo apela mais aos seus instintos de sobrevivência do que o otimismo. Isso é tudo por hoje, mas não é tudo de Morgan Housel. Confira o livro A Psicologia do Dinheiro, é uma verdadeira joia.